Legal, pessoal. Meu nome é Kleber Guilherme, eu estou aqui com o pessoal do São Paulo Futebol Clube hoje. Para mim é uma grande satisfação, porque eu estou aqui com o Fábio, que é o quarto colocado da São Silvestre, o Elvis, que foi meu atleta, hoje ele é treinador do Fábio, o Gabriel está fazendo o trabalho aqui da filmagem, e o Daniel é um outro atleta aqui do São Paulo. Elvis, obrigado pelo convite. Para mim, você sabe que você mora no meu coração. A gente está fazendo essa live muito informal. O Elvis é uma pessoa super simples, super tímida e ao mesmo tempo um cara de um coração enorme, um cara simples, não mudou, e é isso que a gente sempre espera das pessoas que chegam no nível que o Elvis chegou. Ele sempre me elogia, mas hoje ele é muito maior do que eu pelo resultado que ele conseguiu com o Fábio. Depois o Fábio também dá uma palavrinha, Fábio, mas primeiro eu queria que o Elvis falasse um pouquinho, Elvis, como é o seu trabalho lá no São Paulo, dos meninos, como que o Fábio te encontrou? Ou como você encontrou o Fábio? Na verdade, o Fábio, acho que ele já foi em várias reportagens aí, né? O Fábio, ele vem lá de Monte Santo, Bahia, onde o Ivanildo Dias lá faz uma corridinha porque, assim, ele foi corredor, veio de lá, então a premiação ele juntava aqui corrida de rua, levava pra lá e fazia a corrida. Para as crianças dava premiação em dinheiro, né, Fábio? Premiação da tênis, brinde, uniforme, brinde, para motivar as criançadas a correr. Inclusive o Fábio fez até um treinão, vai fazer o segundo aí, que é o terceiro. Porque da mesma forma que ele foi descoberto nessas corridinhas, então ele acha que ele também tem que carregar esse legado do Ivanildo, de também fazer esse evento e despertar. Ele veio para São Paulo, na verdade eu nem conhecia, o Toninho já conhecia, porque numa dessas idas pro Ivanildo, o Toninho levou o uniforme do São Paulo, distribuiu tênis, junto com os brindes, né? Numa dessas corridas o Fábio correu, lá descalço, chamou a atenção do Toninho. O Ivanildo esperou se ter maioridade, né? 19 anos, para ele poder vir para São Paulo. Aí ele veio para São Paulo já com o emprego certo, né? Na Ecorubs. Aí depois ele foi fazer teste em 2 ou 3 equipes aí, algumas não aceitaram. Eu como treinador é difícil falar, mas a gente teria que olhar com olhar técnico futuro, né? Mas olhou para ele, falou que sabia andar em São Paulo. Ele não tinha como se locomover, não tinha conhecimento para andar na cidade. E outros falaram que ele teria que estar em determinado nível. O Toninho, já o conhecendo, o Ivanildo levou ele lá. A gente bateu papo uma vez só, ele foi até fazer tiro de 400 com o Ivanildo, né? Aí eu falei, não, pode olhar, já que você vai entrar, vou ver seu tiro, a gente olha e veja que dá. Aí eu vi que no início ele saía muito forte, rápido, passada rápida, mas bem descoordenado, resistência ainda não trabalhava muito, né? Mas aí eu falei, vamos seguir. Com um mês de treino, aí acho que o pessoal do esporte foi fazer uma entrevista contigo, né? Tá até no YouTube. Eu falei, o menino tem muito potencial. Se seguir certinho daqui 2 anos, eu acho que ele vai fazer grandes feitos. Isso em 2019, né? Tá no YouTube esse link. Se quiser eu te mando depois, claro. Legal. Aí depois de lá, a gente começou com um trabalho, o grupinho era ele, o Devildo, o Isaac, o Antônio. Era só vocês, né? O Assis, verdade, o Jefferson Assis. Aí era só a gente, a princípio. Aí conforme foi treinando, e foi engraçado a evolução do Fábio, porque no início ele não conseguia fazer nada de educativo, era bem descoordenado. Porém ele tinha um fator principal, ele gostava de correr, ia pra cima. O que eu pedisse ele sempre executou até hoje. Tinha treino que eu pedia limiar, pra você ter ideia, eu pedia limiar pra ele de 6 km, ele falava 4,5. Professor, não dá, não aguenta, não vai, a perna não sobe, lembra? E de lá pra cá a gente veio trabalhando, deu certo. Aí, Elvis, como a gente falou, né, é um bate-papo, uma coisa muito informal. O Gabriel tá filmando, o Gabriel é seu atleta, o Daniel tá começando com você. É um dos mais novos. O Gabriel, na verdade, é o 3º treino que a gente não dá pra vocês verem o Gabriel, porque o Gabriel tá fazendo a filmagem pra gente. E o Toninho, que o Elvis fala, o Toninho é o coordenador do projeto Que é Atleta. O Toninho foi atleta na época que eu fui atleta. Inclusive eu trabalhei no São Paulo Futebol Clube, e o Toninho depois entrou no meu lugar e desenvolveu esse projeto, que é um projeto muito bacana, que faz esse tipo de trabalho. O Elvis foi um excelente atleta também, além de ser um ótimo treinador. E o Elvis, ele faz muito esse trabalho de pessoas que chegam ao clube, que às vezes vieram de outros clubes, infelizmente negados em outros clubes, e o Elvis acaba descobrindo várias pérolas ali. Então, Elvis, fala um pouquinho agora do Daniel, do Gabriel.
Porque a ideia de hoje é um bate-papo, não é só falar do Fábio, deles também. O Gabriel, ele é o terceiro treino que nós estamos fazendo junto. Na verdade, eu estou conhecendo, ele fez um teste dentro do que a gente... Porque assim, não é só aquele teste que vai... Na minha ótica como treinador, eu não avalio o atleta em si em um único teste. Eu peço para a gente ir acompanhando e vou vendo o que a gente pode desenvolver, tento já mentalizar um resultado, uma prova que ele possa desenvolver. Ele fez um teste recentemente, essa semana inclusive. Ontem a gente já fez um fortilec, hoje ele fez uma rodagem, a gente bateu um papo do que ele fazia, baseado no que ele vinha treinando. A gente já vai fazer umas pequenas adaptações, vou reduzir um pouquinho o volume dele, trabalhar um pouquinho mais força. Pelo biótipo dele, pelo que eu vi, ainda a corrida muito saltada, eu acho que treinar ele para o 1500 a princípio agora vai ser o ideal, até porque vai ser um momento que ele vai adquirir velocidade, força, né? Resistência ele já vem treinando, mas não o suficiente ainda para correr um 5 e um 10. Mas para um 1500 eu acredito que o Gabriel pode ser um cara aí daqui também um tempo que pode dar um sustinho na galerinha aí, eu acho. E esse campeão do lado aí? O Daniel, ele é um cara muito esforçado, não é porque eu tô perto dele não, ele sabe, um pouquinho também cabeça dura, chama a atenção dele direto. Dos três aqui, ele ainda não sei, mas dos dois aqui, esse aqui foi um ano chamando a atenção, já hoje ele pode praticamente dar aula disso, de tanto que ele ouviu. Ele aqui eu ainda chamo um pouquinho, mas ele gosta de velocidade, ama, apaixonado por velocidade. O passatempo dele à tarde é assistir vídeo do YouTube do atletismo, provas de 100, 400, agora tá vendo provas de longa distância, assiste provas do Fábio, não é porque os treinamentos do queniano, não é porque eles treinam juntos, mas ele também fala, pô, admira bastante. Ele chegou no clube lá assim, ó, eu vim fazer o teste, sou corredor de 400 metros e quero correr aí, sou corredor de 400. Aí eu olhei, ele era bem mais forte. Quantos quilos você pesava? 77. E hoje você tá? 71. Ou seja, ele perdeu 6 quilos. Só rodagem. E ele tá comigo há 7 meses. Ou seja, em 7 meses ele perdeu 6 quilos. Então ele perdeu o quilo. Mais ou menos isso. Mas ele chegou lá e falou assim, eu sou corredor de 400. Aí é outro professor que avalia o 400, mas nesse dia quem fez o teste dele foi eu, né? Ia ser outro professor. Aí eu peguei e falei, vamos lá. Aí peguei as parciais dele, até porque assim, teve um outro rapaz que treinou com a gente, que ele acabou saindo por conta própria, que era até amigo dele, entrou no mesmo período. Ele fez um 400 para 1 e 2, porém o 100, o 200 e o 300 foi muito forte, foi excelente. E aí ele não tinha resistente de segurar. Eu passei ele por causa disso, que eu vou pegar nas parciais para ter essa análise também. A mesma coisa eu fiz com ele, porque de repente ele fez um 400, não foi bom, mas as parciais seriam boas para a prova, e não foi. Aí eu cheguei, conversei com ele, falei, ó, para 400 você não serve, nem 200, por mais que você goste, tudo. Aí tava ele e o pai dele ainda. Aí o que eu falei pra ele é, se você estiver disposto a treinar e você quiser, você vem durante 2 meses treinando, pra gente 2 a 3 meses, e a gente treina pro meio fundo, o que você acha? Ele falou, não, eu vou porque eu nunca corri, eu gosto de correr. Ele fazia acho que 3 corridas, 3 vezes na semana, 3 km a 17 minutos, ou seja, 6 e pouco por quilômetro, quase 6 e pouquinho, sabe? Então assim, ele não tinha condicionamento nenhum, fazia mais musculação porque queria ficar forte, mas queria correr. Então eu falei pra ele, vem 2, 3 meses aí, a gente vai treinando pra eu ver o interesse dele, se dava ou não. Aí pelo biotipo dele também falei assim, acho que dá pra gente ficar no meio fundo. Aí com 7 meses de treino hoje, pra resumir, início de treinamento dele só foi rodagem, né? E fortalecimento, rodagem e circuito. Esse era o treino dele, os primeiros meses, né? Com peso corporal. Depois eu joguei um pouquinho de musculação para ele ter potência, porque ele gosta de velocidade, senão ele ia acabar fazendo os tirinhos que ele faz lá e ia se machucar. Mais um preventivo a musculação em si do que para treinamento, né? Mas sempre foi circuito e rodagem. Hoje, com 7 meses de treino, para quem rodava 3 km a 6 e pouco, já tem 2,40 no 1000 metros. E aqueles 2,6 lá já... Hoje posso dizer que ele prova, né? Hoje eu posso dizer que ele já tem um sub-2 no 800, certeza. Então repare, gente, que como eu falei, a coisa é bem formal, um bate-papo, vai passar o avião, a gente não editou nada, a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui, aproveitando a oportunidade que eles estão aqui no parque, tá? Como o Elvis falou, o Elvis foi atleta mesmo, ele correu 3 mil destaque, correu 5 mil, o Elvis sempre foi muito rápido. O
O Fábio é um atleta rápido, a gente viu aqui alguns vídeos dele correndo. E hoje em dia, um corredor de longa distância ele precisa ser rápido. O Daniel já tem um perfil um pouco diferenciado. O Daniel ele já tem um perfil mais de um corredor de 800, futuramente no 1500. E o Daniel vai bater um papo também, vai falar um pouquinho dele. E depois a gente vai fazer uma troca. O Gabriel que está fazendo as imagens vai trocar comigo, eu vou segurar e ele vai falar um pouquinho de vocês. Então agora eu vou segurar a câmera, o Gabriel vem pra cá e eles vão falar um pouquinho deles, como é que eles surgiram, como é que é o treino deles hoje, tá bom? Só fazer a troca aqui. Vai lá, Gabriel. Fala um pouquinho, Daniel. Fala um pouquinho, Gabriel, já que o Gabriel estava segurando aqui para ele descansar um pouquinho. Fala um pouquinho do seu treino, da onde você vem. Não, moro na região do Aricanduva, já treino há 1 ano. E essa é a minha primeira experiência, né, com o treinador. Eu treinava por conta, tudo. Sempre gostei da prova de 5, 10 km, apesar que eu já corri também uma meia maratona, né? E eu consegui alguns resultados, né? Consegui alguns pódios, tudo. E acabei me interessando mais e querer aprofundar. Foi até quando eu conversei com o Fábio, tudo, ele me deu um incentivo. Ele que me apresentou o Toninho, coordenador do curso. Eu fiz o teste e estou no meu 3º treino. Legal. Fala um pouquinho agora, Daniel, como é que é o seu treino, o que você sentiu dessa mudança aí lá para São Paulo? Como é que é o dia a dia seu como atleta? Então, eu comecei há 7 meses atrás. E como o Elvis falou, eu tava inchado, né? Tava forte. E aí eu fui fazer o teste no São Paulo, acabou dando 58 segundos. Não atingiu o índice que era necessário para ser um corredor de 400 metros. Aí ele viu o meu método de correr, viu que eu teria um potencial. E agora estamos aí caminhando para 7 meses de treinamento no Que Atleta. Para mim é uma honra fazer parte dessa equipe, porque é uma oportunidade que eu busquei em vários lugares e o Elvis acabou me acolhendo. Eu sou muito grato pela vida dele, né? Grato a Deus por essa oportunidade de poder fazer parte dessa equipe maravilhosa com grandes corredores, né? E eu espero ser um grande corredor também. Seu pai? Meu pai foi o atleta, a minha maior fonte de inspiração é meu pai, né? E o maior incentivador. E o maior incentivador, todo dia pegando ali no meu pé, ó. Daniel, você não vai pra brincar, vai rodar, vai rodar, vai rodar. E isso motiva demais para eu ser quem eu sou hoje. Há 7 meses atrás eu pensava que era impossível correr 1.000 abaixo de 3. E recentemente acabei fazendo 2,40, estou muito feliz, mas não estou satisfeito. Vamos abaixar essa marca aí, meter um 2,20 em nome de Jesus, para correr as Olimpíadas, né? E é isso aí, eu estou muito feliz, sou muito grato pela vida do professor aqui também, que treinou o meu treinador, né? Isso é muito gratificante se olhar, é lindo. E o conhecimento que eu ganho com o Elvis, com o professor aqui também, eu espero passar para quem vier depois de mim. Quem sabe meu filho. Samuca? Pro Samuca, meu sobrinho, né? E é isso. Legal. Se tornando campeão cada dia. Agora, Elvis, volta lá na sua posição. O Gabriel vai assumir aqui o posto de novo de cinegrafista. A gente vai bater um papo rapidinho sobre o treinamento da São Silvestre. Então, deixa eu voltar aqui. Como eu falei, é a live raiz. Não tem nada aqui programado, não tem nada de muita frescura. É uma coisa muito simples que a gente está fazendo aqui. A ideia de ter programado esse vídeo aqui surgiu do acaso. Eu vim dar treino de manhã, eu sou treinador, trabalho aqui no Ibirapuera. E o Elvis chegou com os meninos, deixando material. Como estou aqui, a gente sempre tem essa parceria de olhar o material do outro. Porque uma dificuldade que o atleta tem também, ele vai treinar no final de semana, muitas vezes ele não sabe como deixar o material. E a gente sempre faz esse tipo de coisa naturalmente, independente se é de outra equipe, adversário no bom sentido, né? A gente sempre tem essa amizade dentro da corrida de rua, dentro do atletismo. E agora, o Elvis, por que eu insisti tanto com você para fazer esse vídeo, né? Você hoje é um treinador de alto nível. Você tem um atleta que é campeão sul-americano, um dos melhores atletas do país, um atleta pódio na São Silvestre. O São Paulo não tinha um atleta no pódio há 33 anos. E agora o Elvis vai falar um pouquinho pra gente, isso aqui também, né? É um bate-papo. Como foi a preparação? O que vocês têm a falar um pouco da preparação? Então, primeira coisa, quanto que você corre, Fábio, de volume semanal? Em torno de 180 km, né? A 200.
toda semana aí. Porque a gente sincronizava o treino dele com o volume do trabalho que ele tinha na Hercules. Porque assim, querendo ou não, o trabalho dele acabava sendo o segundo período, não tinha como. Porque era o sustento dele, era o trabalho dele, era a rotina dele. Então ele, querendo ou não, ele tinha que fazer o percurso de 35 km de coleta. Então era o segundo período. Então isso um pouco dificultava na programação dos treinos principais e nos treinos regenerativos. Por quê? Às vezes eu precisava que ele tivesse uma rodagem de qualidade, porém eu já sabia que ele ia rodar à noite fazendo a coleta. E dependendo do que o estímulo que ele fez anterior, que sobrecarregou a musculatura, eu já tirava aquele treino. Tanto que na planilha dele antigamente era, hoje é coleta. Tipo, coleta. Mas às vezes ele falava, eu tô bem, vou rodar. Não, faz coleta. Porque senão dá um volume muito alto. E para ter uma certa qualidade e um desempenho na corrida que a gente esperava, eu tinha que saber mensurar esse volume dele. Às vezes, quando não, ele fazia 2 dias seguidos de específico e depois fazia 3 de rodagem ou intercalava coleta, roda e coleta. Era mais ou menos assim. Para quem não entendeu, o Fábio ele trabalhava, né? Trabalhava como coletor. Então todas as noites ele saía para recolher o lixo, o material da rua. Tem 15 dias, Kleber, que ele parou. 15 dias. Então, olha só, a situação do nosso esporte. A gente tem um atleta que é 4 colocado na São Silvestre, que há poucas semanas atrás fazia o trabalho do dia a dia. Então, quem corre hoje não pode ter desculpa, né, Fábio? Não pode ter desculpa que não tem tempo para treinar, que está cansado. Olha a superação de alguém que foi coletor, hoje é um dos melhores atletas do país e mesmo assim enfrentando tudo isso. E o interessante é que o José João da Silva, quando ganhou a primeira vez a São Silvestre, ele trabalhava na pizzaria. Então eu lembro do meu treinador, né, o falecido Carlos Ventura, aliás, deixar aqui uma homenagem aos meus treinadores também, professor Macarini do São Paulo Futebol Clube, professor Carlão, falecido, professor Zé Luiz, que eu fiz meus melhores resultados, professor Adalto Domingues, que eu aprendi muita coisa também com ele na época do projeto olímpico USP Xerox, em que o Elvis era atleta lá. Então, reparem como é corrida a vida do atleta, literalmente corrida. Agora, Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse passado recente seu, como isso interferiu até mesmo no treinamento, como isso beneficiou, porque afinal você corria quantos quilômetros à noite? Eu corria, né? Corria, parava, 35 km. Fala um pouquinho dessa rotina do dia a dia, que era... Só interromper um pouquinho, assim, às vezes a gente fala da quilometragem. Sim. Mas não é só a quilometragem que influencia, era as vestimentas, o calçado, ele subir e descer, igual, para poucos não vai parecer desculpa, mas não é, quem está no dia a dia sabe. O Troféu Brasil mesmo, para ele foi a maior, acho que é a única e a maior frustração que ele teve no atletismo foi o Troféu Brasil no Rio de Janeiro. Porque do ano passado. Do ano passado, porque ele estava muito bem, mas muito bem mesmo. Deu 2 fases que eu posso dizer que o Fábio estava bem, que a gente esperava grandes resultados. Quando ele foi para Cali, no Pan-Americano, ele estava muito bem, e o Troféu Brasil do Rio. Esse aí, ele ainda não correu o que ele treinou para essas temporadas, para vocês terem ideia. De tanto ele subir e descer no caminhão de lixo, ele acabou sofrendo uma fratura por estresse na cabeça do fêmur, na região pélvica. E a gente só foi ver o laudo depois do Troféu Brasil, só que ele já vinha reclamando de dor, aí ele ficou 15 dias sem treinar. Aí a gente foi, inclusive um abraço pro Ivan, do Vita, lá, que conseguiu dar uma aliviada, aí ele conseguiu correr os 5 km da Adidas, que hoje ele tem o patrocínio da Adidas de materiais devido a 5 km. Inclusive ele não iria, ele ia perder esse apoio porque eu falei, eu não vou deixar você ir, você tá com dor. Ele ia fazer isso aqui e sentia dor. Foi lá com o Ivan, conseguiu. Correu machucado lá os 5 km, graças a Deus, deu certo. Ele ganhou lá com 14,49, 44. 14,44, 5 mil, ele ganhou, aí conseguiu o patrocínio da Adidas aí anual, material. Aí 3, 4 dias depois ele foi pro Troféu Brasil, fez a segunda melhor marca dele, tanto machucado na região pélvica, fez 14,31, acabou sendo 5º, aí de acordo com os ocorridos que teve aí de outros atletas, que acabou sendo desclassificado, ele acabou sendo 4º, ou fechou o ano em 4º lá no Troféu Brasil.
E os 6 primeiros no Troféu Brasil, ele ganha um patrocínio da Prevent Sena. Então ele conseguiu renovar o contrato da Prevent Sena, que a CBAT dá. Aí, porque ele gosta de correr, ele é um cara realmente diferenciado nisso. Até me vejo um pouco nele, mas só que ele é um pouquinho além mais de mim ainda, Cleber. Você ia passar, eu sei que estou pagando o que você passou comigo. Aí ele pegou e falou assim, vou pros 10. Falei pra ele, Fábio, você já não ia correr nenhuma prova, você correu 2. Pra que entrar nos 10? Se você não tivesse garantido o patrocínio da Prevent Sena, que ia ficar entre os 6, beleza, entra, tenta. Não, eu quero, eu tô bem, tô me sentindo bem, isso aqui, tal. Então tá bom, você vai. Não conseguiu fazer 3 voltas. Foi a única prova que eu realmente vi um Fábio triste, chateado, chorou, nunca vi ele daquela forma e de lá e serviu de aprendizado, porque fez ele amadurecer, fez ele ouvir, fez ele respeitar agora um pouco mais o planejamento. Por isso que assim, não era só questão da quilometragem, a vestimenta, a bota dura, e ele acabou lesionando, igual muita gente fala, vai lesionar no treino. Ele acabou lesionando lá que ele poderia lesionar mesmo não treinando, né? Era só para ressaltar isso também. Você vê, gente, são dados bacanas que acabam saindo de forma muito natural num bate-papo desse. Eu resolvi fazer esse vídeo porque alguns treinadores que eu tive contato, inclusive meu treinador que faleceu, eu não tive a oportunidade de fazer um bate-papo desse. E a gente sabe que daqui a alguns anos, talvez o Fábio ou o Elvis nem estejam aqui, estejam em outro clube, estejam no exterior. E a gente quer que esses momentos fiquem registrados, para que outras pessoas conheçam a história dos atletas. A gente, infelizmente, desde a época que eu atuava na universidade, eu tive professores que falavam isso, o nosso esporte ele carece de memória. O Fábio foi campeão, lógico que a gente vai bater um de outro papo, para falar de forma mais específica do treinamento, mas assim, coisas básicas que a gente acaba não sabendo no dia a dia. Então, o que o Fábio e o Elvis comentaram? A importância do volume, o dia a dia, quer dizer, a rotina no dia a dia acaba até ajudando muitas vezes. Vamos dar só uma mudadinha aqui para melhorar essa imagem do sol, né? Tudo de uma forma muito natural, de uma forma muito improvisada, afinal um bate-papo. E Elvis, você falou da rodagem, né? Hoje em dia, o corredor amador, ele acaba tendo mil atividades. Atividades do dia a dia, de trabalho, de escola, família. E muitas vezes você inclui no treino outras atividades também. Você coloca lá treinamento de pilates, treinamento de musculação, academia, funcional. E uma coisa que eu acho que é legal você falar, porque infelizmente virou um mito dentro da corrida, em que para você correr, você tem que fazer musculação. E a gente não é contra a musculação, muito pelo contrário, né? O Gabriel até pode focar aqui, ó, tem ali o TRX, tem aqui do outro lado, Gabriel, você vai ver ali o Querobel, ali uma espécie de uma chaleira, lá na frente a barra, tem lá na frente caneleira, pezinho, suporte para fazer o trabalho de prancha, mas enfim, o que é legal, pode voltar para cá, Gabriel, o que é legal o Elvis falar um pouquinho também, que é importante o treinamento de força, né, Elvis? É importante o treinamento de força, mas é importante que você adapte o treinamento de força nas condições que você tem. E infelizmente hoje, Elvis, Fábio, se está dando muita ênfase ao treinamento de força fora do ambiente de treino. Então, lógico, é importante, como eu falei, ninguém é contra o treino da musculação, mas acaba se deixando de fora aquilo que realmente é mais importante para o corredor. Eu até uso também a musculação em si, mas eu não tenho ela como meu principal trabalho de força, mas eu uso a musculação. Exato. Por que o Elvis, ele até vai falar um pouquinho do treino de força dele, por que a gente bate muito nessa tecla? Porque muitas vezes o atleta ele vai para a academia, ele fica lá preso à máquina, e a gente não é contra isso, desde que seja usado no momento correto. Então Elvis, Fábio, esses revés entre vocês. Como que foi o treino de força, tá? Durante o período que antecedeu a São Silvestre? Uns 2 meses, você falou muito de rampa, você falou do peso do próprio corpo. Fala um pouquinho, Fábio, de como que é o seu trabalho de rampa, percurso de rampa, e aí o Elvis complementa. Afinal, vocês são os
os atores hoje aqui. Eu sou um mero coadjuvante para ajudar a destrinchar esse enigma do treinamento de força de alguém que chegou a esse nível. A gente sabe que os quenianos, etíopes, tem esse formato, né? É muito peso de força com peso do corpo, muito trabalho de circuito, rampa principalmente. Fala um pouquinho pra gente, vocês dois, como que é esse trabalho, como foi o trabalho de vocês? O objetivo mesmo não foi nem tanto para São Silvestre, que os trabalhos que a gente fez, às vezes a gente acha que é até brincadeira, mas não é. O nosso objetivo mesmo, o foco mesmo era o CROSS, que foi o sul-americano de CROSS aí, pra gente conseguir a vaga. Na verdade, nem é assim, até desculpa interromper o Fábio, que é assim, se a gente falar agora, vai falar que é mentira, mas lá em setembro, lá atrás, a gente pegou o calendário e a gente viu que ia ter um Mundial de Cross. Deram até risada da gente, na época até. Eu tenho até marcado, não tá aqui, eu risquei um marca-texto amarelo, você te manda uma foto, eu até escrevi Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, porque eram 3 etapas. E aí o que eu falei pro Fábio? Eu falei, Fábio, você tá numa fase muito boa. Você quer ganhar dinheiro, mas só ficar naquele momento, ou você quer ganhar um certo status no atletismo? Ele falou assim... Consequentemente vai gerar o dinheiro lá na frente. O que ele falou pra mim, como ele sempre fala todas as vezes, o que o senhor decidir, professor, tá decidido. Dificilmente, a única coisa que ele pediu pra mim, que eu não poderia abrir mão, porque eu acho que o treinador também tem que deixar o atleta fazer aquilo que lhe vai trazer um certo prazer, é a corrida do aniversário de São Paulo agora. Isso a gente tá falando lá de setembro, tá? Que ele só falou assim, professor, ó, dia 25 de janeiro eu quero correr, tudo bem? Eu olhei a programação e falei assim, ó, se nós formos pro sul-americano, vai ser 2 dias depois, não tem problema. 2 dias dá pra recuperar tranquilo, só faz um trote e entra. Então assim, quem vê agora, assim, depois que tudo aconteceu, fala, eles estão de brincadeira, mas não. Então em setembro a gente sentou e falei, então tá bom. Até por que eu tô ressaltando isso? Porque exatamente no dia do brasileiro de cross, que foi em Bragança Paulista, lá na CBAT, tinha a corrida da São Silveira, pagava 5 mil primeiro. Tinha a prova em Guarulhos, que davam a moto. Tanto que o Altobelli, ele faz até um post, que ele ficou sabendo de última hora, porque o Vilela falou. Aí ele foi, nem sabia da prova, ele foi meio assim de sopetão, que falou, pô, eu vou lá, tô treinando, tipo, não foi ele foi lá preparado, ele foi meio que um treino, vamos dizer assim, um teste. Foi lá, ganhou a prova, tinha essa, tinha outra prova no interior que pagava acho que 1.800, se batesse o recorde ganhava R$500. Então a gente sabia de várias provas e dava dinheiro. Aí eu falei pro Fábio, assim como você vai, outros também vão. Só que pra gente ir chegar a pensar no Mundial, é degrau. Vem o brasileiro, vem o Sula e depois vem o Mundial. O que eu garanti pra ele o Sula eu garanto que você vai. Por quê? O Elvis convencido. Não, porque levavam 6 primeiros brasileiros. E foi agora. Isso. E outra, na condição que a gente vê no dia a dia dele, impossível ele não ter ficado entre os 6. Então eu falei pra ele assim, vai estar o Justino, que na minha opinião é o melhor fundista hoje do Brasil. Ele é o 4º melhor na São Silvestre, mas hoje a gente tem que ser realista. Na minha opinião, o Justino é o melhor fundista hoje. Se ele fizer um planejamentinho certinho, bonitinho, porque é o cara que eu até brinco com ele. Fala assim, caramba, o Justino é um cara que tem uma resistência incrível. Num mês fez essa prova, fez outro tal. Ele mesmo relata nas reportagens dele. Então assim, a gente foi pro brasileiro de cross. Aí o que eu falei pra ele dá pra ficar entre os 3. Você vai ficar entre os 3. E aí a gente vai pro Sula. E o Sula, a gente vê o que dá. Aí a gente fez um trabalho totalmente voltado pro cross. Tava só pensando no cross. Aí depois saiu uma nota na CBA dizendo que o brasileiro antecipou. Aí onde a gente ficou, né? E agora? O que faz? Aí foi por isso. Aí a gente nem pensou tanto na São Silvestre. A gente foi pra São Silvestre com o treinamento do cross. Aí você pode continuar. E aí só pra deixar bem resumido aqui o que o Elvis falou. A preparação começou lá para setembro, depois teve o brasileiro, teve o Sula que a gente fala é o sul-americano e agora o mundial. O Fábio conseguiu êxito em todos esses momentos. Então agora eles vão falar um pouquinho de como que foi a preparação de força. O cross é uma prova feita no trajeto de trilha, grama, muitas curvas fechadas, sobe e desce. Então reparem que a própria São Silvestre ela é encarada muitas vezes como uma preparação, tá? Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Mas para isso envolve muito treino de rampa, né, Fábio? Né, Elcio? Rampa, peso do próprio corpo. Fala um pouquinho como é que foi essa preparação do que vocês fizeram.
gente trabalhou aí uns 2 meses, não foi, professor? Eu trabalho só mais de rampa, aí no Bosque do Morumbi, na USP, fazendo bastante trabalho de rampa lá com os colegas da equipe. E era quase todos os dias a gente só estava trabalhando mais isso, trabalho de rampa. O trabalho específico em si acabou sendo esse trabalho de força em rampa. Trabalho em força de rampa. Legal. E exercício do dia a dia? Você fala do circuito, peso para o corpo, como é o Acho que aí o Daniel pode explicar melhor em relação aos circuitos, como eram feitos. É o cara que sofreu mais, então. Então, justamente por causa da minha prova, né, professor? A minha prova, como é 800, exige um pouco mais da força da minha musculatura para que eu tenha potência, né? Praticar bastante saltos, né? Os saltistas, o professor, aqui elevação pélvica. A gente praticava muito isso, debaixo do sol quente e ralação. É propriamente dito calistenia, né? O pessoal fala quando é o peso do próprio corpo, né? Eu fazia bastante flexão de braço, né? Para adquirir uma potência nos braços, porque na prova de 800 é necessário muito a jogada do braço, a jogada das pernas, trabalho com a panturrilha e fiz até um trabalho de musculação. Ele era cientista, viu? Ele sofri muito também, muito sofri. Então, como o 800, principalmente depois dos últimos 400 metros, exige ali uma força muito grande, uma potência, é necessário trabalhar bastante a musculação das pernas, porque existe ali muito impacto, né? E para evitar lesões, é necessário esses trabalhos de potência com a musculação e o peso do próprio corpo. E o Elvis passou bastante para mim e graças a Deus, graças a isso, eu tive uma evolução muito grande. Tanto é que pelo meu 1000 que eu fiz a 2,40, a passagem do 800 foi a 2,7. E olha que engraçado, o meu melhor 800, há quantos meses de treinamento, professor, na prova do troféu? 3 meses de treinamento. 2,5. Foi 2,6. E a passagem do meu 1000 para 2,40 foi 2,7. Então eu já acredito que, graças a esse trabalho de potência, eu faço um 800 aí descansado muito bem na casa dos 2 minutos aí, sub 2. Legal. O Daniel, esse bate-papo aqui tá ficando mais longo do que eu imaginava. O Gabriel tá fazendo um trabalho de força isométrica aqui, tentando segurar a câmera. Mas é uma coisa interessante, os meninos, que a gente estava batendo papo aqui, trocando ideia, eles perguntando quando eu fui atleta, os resultados, a gente falou do Toninho, aliás, um abraço pro Toninho, colega meu lá de São Paulo. Eu e o Toninho treinamos no Centro Olímpico, nos anos 80. Reparem que muitas vezes as pessoas acham que o tempo passou e aquilo que era feito lá atrás ficou desatualizado, não se utiliza mais. Você vê, o que era feito no passado, lógico que hoje com tecnologia, os meninos estão com GPS, mas a base em si, o arroz e feijão, como o Elvis falou, não muda. Então é o pace, é o treino em rampa, é um volume alto, é um trabalho de pliometria, como o Daniel comentou. Pode. Eu tava falando até com o professor Elvis, eu falei assim, cheguei assim no Elvis no WhatsApp e falei assim, ô Elvis, se eu tomar o hipercalórico e auxiliar com a musculação, eu vou ficar grandão. Aí ele foi lá e me deu uma dura. Não, eu não quero músculo grande, ineficiente. Eu quero um músculo eficiente. Sim, tá entendendo? Resistente e eficiente. Resistente e eficiente. E com o hipercalórico eu ia ficar acabando pesado, né, professor? Exato. Ia ficar mais difícil pra mim, no caso, essa prova. Então ele falou, quero um músculo eficiente, não aquele cara grandão, mas que não aguenta correr. Eu quero aquele músculo definido, forte, eficiente para você aguentar o baque do 800. Você vê, a gente está falando de tempo, né? O pai do Daniel treinou na época que eu fui atleta. Provavelmente nós treinamos juntos e depois a gente vai até dar uma olhada nas fotos. Para finalizar, Elvis e o Fábio, e aí você distribui até mesmo o Daniel, quantas vezes na semana vocês falaram do treino de rampa, vocês falaram do percurso, um pouco do peso do próprio corpo. Então isso acontecia praticamente todo dia. Agora, fora isso, tem os dias de circuito, dia de exercício, quantas vezes na semana vocês faziam? E que exercício vocês faziam mais? Lógico, não precisa fazer todos os exercícios, mas alguns que você lembra. Não, resumindo, o treino deles, o específico era dividido em 3 vezes semanais. Esses específicos eu quebrava eu fiz durante 2, 3 semanas apenas circuito. Depois que eu vi que eles estavam realmente fortalecidos, prontos para aguentar um impacto maior, aí a gente saía do circuito, entrava com trabalho de forte leque, aí os outros 3 fechou esse mesociclo, entrava com outro, 3 vezes semana específico, aí eu entrava com trabalho pliométrico junto com forte leque. Depois disso que eu ia para rampa. Aí depois que eu trabalhava circuito geral, aí trabalhava pliometria depois,
no outro mesmo ciclo, depois a gente ia para trabalho de rampa e não jogava tiro. No circuito eu fazia o circuito Oregon com vocês, né? Na época de circuito, para eles não perder tanta velocidade, não ficar tão só fortalecendo. Mesmo que fosse só peso corporal, a gente fazia prancha, saltitos, a gente fazia fundo, elevação pélvica com movimento isométrico, a gente fazia dorsal, aí o básico, dorsal, abdominal, flexão, salto run dentro do circuito. Corrida estacionária, coisas bem básicas, bem de lá atrás mesmo, que antes de eu imaginar e nascer o pessoal já executava. Bacana. Nada assim excepcional. E Fábio, alguma coisa a complementar? A única coisa vamos focar para 2023, a gente que venha mais resultados bons aí, a gente ir bem aí durante esse período aí. Bacana, gente, obrigado. Eu vou finalizar com 2 momentos aqui, depois eu vou trocar com o Gabriel para ele aparecer na imagem final, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Mas só agradecendo aqui os meninos do São Paulo, agradecer o Elvis. Aliás, é uma coisa que eu fiquei muito surpreso. O Elvis sempre foi uma pessoa muito simples, uma pessoa muito bacana, mas no dia da prova eu mandei uma mensagem para ele e ele prontamente respondeu, e aí mostra a simplicidade para ele. Do mesmo jeito que a gente fala que os atletas eles têm que ser simples, os treinadores também têm que ser. Infelizmente, a gente não vai citar nomes, mas a gente vê hoje muitos treinadores que começaram assim e que hoje, por ter um atleta, por ter atingido um nível mais elevado, acabaram se perdendo também nessa questão do momento, da fama, muda o temperamento, às vezes nem cumprimenta os outros. Então é triste a gente ver isso acontecendo com atletas, também com treinadores, mas é muito gratificante também quando a gente vê uma pessoa como o Fábio, que é o mesmo Fábio que eu encontrei há talvez mais de um ano atrás no Bosque do Morumbi. É o mesmo Elvis que eu conheço desde os anos 90. A única coisa só que ele mudou e não tem como mudar, ele ficou mais alegre. E mais agora, brincalhão, né? Agora ficou mais bonito também, porque começa a ter live para tudo pelado, ter todo mundo chegando, mas é isso aí, gente. É uma coisa que a gente faz. Passa um aprendizado, né? Um aprendizado, uma coisa muito bacana. Então, obrigado mais uma vez, um abraço pro Toninho, que foi meu colega de treino. Eu até falei pro Elvis, pretendo um dia estar fazendo parte da equipe de novo, se Deus quiser um dia surge uma oportunidade dessa. E agora eu vou pedir pro Gabriel vir aqui e quem quiser fazer um comentário final para a gente fechar esse vídeo. Vai lá, Gabriel. Ó, batemos nosso recorde aqui, 37 minutos. Fecha mais um pouquinho. Dá pra ter rodado. Pessoal, muito obrigado de novo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, objetivo para esse ano, objetivo de vida, aí é com vocês agora. É isso daí, galera. Eu quero agradecer esse momento aí, tá aqui com todos vocês, né? Agradecer primeiramente a Deus, o meu treinador Elvis. Obrigado, Kleber, aí por esse bate-papo. E o objetivo aí é a gente treinar focado, treinar bastante pra gente cada vez mais melhorar. E falar para essa galera juventude aí, nunca desista dos seus sonhos, porque a gente somos capazes de vencer. Basta acreditar e fazer por onde. Tá bom, galera? Um abraço. Legal. Gabriel, foi o que menos falou, porque fez o trabalho de cinegrafista aqui. Queria agradecer a todos que estão assistindo, né? Como o Fábio diz, né? Treinar que fica bom. Obrigado. Se treinar fica bom. Se treinar fica bom. Obrigado a todos. Legal, Fábio. Legal, Daniel. Agora manda um abraço pro seu pai. Como você treinou comigo. E fecha aí com você. Eu quero agradecer aqui a presença dos rapazes, agradecer o professor Elvis, que acredita muito no meu potencial aí, tá vendo meu esforço, minha dedicação. E esse ano de 2023, entrar de cabeça no atletismo e abaixar a cabeça, ir pra cima, o que ele passar tem que fazer, porque é só assim que a gente obtém resultados. E ter paciência, né? Ter porque paciência. O resultado não é assim. O resultado não é do dia pra noite, né? O desenvolvimento em si leva um processo. Exatamente. E esse ano de 2023 é nosso, em nome de Jesus, e vamos pra cima, é isso aí. Obrigado, legal, pessoal. E Elvis, para finalizar com chave de ouro, você sabe o carinho que eu tenho por você, obrigado mais uma vez, você sempre foi um cara muito bacana, um excelente atleta, eu tenho você no coração, não só você, mas você marcou muito pelos resultados, pela sua postura principalmente, a gente sempre fala isso, pela sua simplicidade. Quando eu voltei agora no São Paulo, no ano passado, você fez questão de me homenagear com todo carinho.
Desejo tudo de bom para você, que Deus continue fazendo de você essa pessoa. Amém. E fecha aí com as suas palavras agora. Na verdade eu sou suspeito de falar de você, Kleber, né? Porque estou na sua presença. Tudo que eu sei eu aprendi sendo atleta, sendo seu atleta. Meus melhores treinos, minhas melhores marcas foi contigo. Eu passo um pouco para eles o que eu fiz, até a chamada de atenção que